Eu sou uma pessoa moderna. Muita gente me pergunta, e muita gente mesmo me pergunta, Camila, qual é a diferença entre eu impulsionar um anúncio do Facebook e eu usar o gerenciador para criar aí as minhas campanhas? Então, se você tem essa dúvida, o papo de hoje é com você. O que é esse tal de gerenciador de anúncios e qual é a diferença então de eu usar essa ferramenta do Facebook versus eu apertar lá embaixo do post da minha fanpage e impulsionar publicação? Basicamente, né, ou vamos dizer assim, teoricamente, não tem muita diferença. Em ambos os casos você vai estar então promovendo, né, um anúncio, fazendo um anúncio, basicamente criando aí uma campanha para promover o seu conteúdo ou algum produto. Na teoria, a prática é outra e a diferença principal são os recursos e as possibilidades que você tem ao usar um ou outro, e é o que eu vou falar para você agora. Bem, já que na teoria a prática é outra, ou é o contrário? Na prática a teoria é outra. Bem, eu separei 4 diferenças básicas aí entre você usar o gerenciador de anúncios e usar ali o botão impulsionar dos seus posts. Primeira diferença é a quantidade de anúncios, vamos dizer assim, que você pode criar. Uma das mantras, né, uma das premissas básicas que a gente tem quando a gente vai trabalhar com anúncios é o testar. Então, não existe resposta pronta, sempre você tem que testar. You must really, really love to test. E quando a gente fala então de criar um anúncio ali pelo impulsionar a publicação, uma coisa que você perde, vamos dizer assim, é a capacidade de testar. Por quê? Quando você aperta ali naquele botão, você só pode criar um anúncio por vez. Você não consegue criar, por exemplo, textos diferentes ou testar imagens diferentes. É aquela variação ali que você vai ter e você não vai conseguir, então, testar, né, a imagem, texto, alguma coisa nesse sentido que você está publicando. Agora, quando você usa o gerenciador de anúncios, você consegue sim testar tanto o texto, especialmente as imagens lá do seu anúncio. Então, nesse ponto você pode criar vários anúncios de uma vez só. Isso permite então que você consiga avaliar, né, quais deles estão funcionando melhor. Outra diferença básica entre você apertar lá no impulsionar ou fazer um anúncio pelo gerenciador são as opções, né, os objetivos que você tem para direcionar o seu anúncio. Dentro do Facebook a gente tem vários objetivos de anúncios. Então quando você entra lá pelo gerenciador, você pode fazer anúncios, por exemplo, para obter mais curtidas na sua página, obter mais envolvimento com as suas publicações, obter mais pessoas clicando no seu link, ter mais pessoas convertendo no seu site, ou seja, virando um lead ou comprando de você. Quando você usa o impulsionar, você só tem basicamente a opção de gerar engajamento com as suas publicações. Então, não é incomum as pessoas que usam essa opção verem, né, que nem sempre quando elas anunciam, né, fazem um anúncio ali clicando no impulsionar, elas geram vendas ou até leads, porque o principal objetivo desse formato do impulsionar é justamente dar mais visibilidade e gerar mais interação com o seu conteúdo. Ele não é muito direcionado para alguma conversão específica. Então, nesses casos, se você não quer trabalhar com engajamento, quer trabalhar com algumas ações específicas, por exemplo, aumentar as conversões no teu site, aumentar o tráfego lá para o seu blog, para o seu site, alguma coisa nesse sentido, aí é muito mais recomendado você usar o gerenciador de anúncios. Claro que é um pouco mais trabalhoso, mas vale mais a pena no sentido de que você vai ter então mais opções para escolher os objetivos aí da sua campanha. Uma outra coisa que eu acho super importante que você saiba em relação da diferença entre impulsionar e usar o gerenciador é o seguinte: quando você usa o gerenciador de anúncios, você cria um anúncio, esse anúncio ele não aparece lá na sua fanpage. Então você cria um anúncio que eles chamam de dark post, né? É um post, ele existe o post, mas ele não é publicado lá na sua fanpage. E você pode então criar centenas e milhares de anúncios se você quiser, e eles não vão aparecer lá no seu feed. Eles vão ser direcionados só para as pessoas que você quer ir impactar dentro da tua segmentação. Quando você vai para o impulsionar, aí você vai ter que primeiro postar lá na sua fanpage o conteúdo, né? E a sua audiência vai ver aquilo, e aí você vai poder criar um anúncio, né? E promover aquilo. E por fim, eu acho que uma outra diferença bastante importante são as opções de pagamento. Então lá no gerenciador de anúncios, você tem a possibilidade de pagar por conversões, pagar por impressões, por cliques, e já no impulsionar essas questões já são um pouco mais restritas, né? Você pode dar lá no gerenciador um lance manual,
um lance automático. Então você tem mais opções para que você tenha aí a maneira, né, de ser cobrado, vamos dizer assim, pelas suas publicações. Então, em linhas gerais, eu só vejo vantagens em você usar o gerenciador. Apesar do impulsionar seja muito simples, né, seja muito fácil você fazer isso, se você é um anunciante que está começando, eu acho que vale a pena você apertar ali no impulsionar, colocar uma grana e ver como que as coisas vão funcionar. Mas a partir do momento que você já sabe como usar o gerenciador, e mesmo que você não saiba, é possível aprender isso, eu recomendo muito, muito mesmo que você estude e se dedique e use o gerenciador sempre, porque você vai ter mais opções, mais recursos, tanto para ver seus resultados, o que está funcionando, o que não está, fazer os testes e tudo que eu acho que faz a diferença aí quando você vai gerar resultados, então, usando os anúncios no Facebook. Agora, se você quer se aprofundar mais ainda nesse tema, se você quer aprender a criar anúncios impossíveis de ignorar, procura aqui na descrição desse material um link onde você vai poder assistir gratuitamente uma aula que eu preparei chamada Como Criar Anúncios Impossíveis de Ignorar no Facebook. Nessa aula você vai conhecer os 4 passos que eu uso para criar esses anúncios aí que vão chamar a atenção da sua audiência e que vão gerar ainda muito mais vendas para o seu negócio. Então procura o link aqui em algum lugar e vai lá, se inscreve, escolhe o seu horário e eu vejo você nessa aula. Bem, agora eu quero saber de você, qual dos dois você prefere, usar o impulsionar ou usar o gerenciador? Qual que está gerando mais resultados aí para você? Coloca aqui nos comentários que a gente vai conversando. Eu sou a Camila Porto, muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, vai lá, compartilha, marca um amigo aqui nos comentários, leva esse conteúdo para mais pessoas, se você achar que vale a pena. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!